na sua vida. Mas na vida de Bartimeu se levantou o Império Romano. Na vida da sua família, na vida de Israel, se levantou o Império Romano e começou a oprimir o povo. Mas Timeu, pai de Bartimeu, como um soldado que já estava aposentado, que morava numa cidadezinha e servia ali como homem, a sua família foi oprimida pelos seus bens. A sua família foi oprimida porque ele era um homem de posse. E quando Roma chegou, tomou tudo dele, deixou ele pobre, deixou ele mais sem condições, deixou ele oprimido, e ele não se alegrou. O diabo pode ter se levantado contra a sua vida, mas ao porém, se você fica quieto, ele vai fazer o que quer com você. Já está na hora de você se levantar e mostrar para ele que Deus é na sua vida, que Deus está em você, que Deus vai fazer milagre, porque Deus é diferente conosco, porque Deus é que age, que nos ajuda e que nos guia diante das circunstâncias difíceis, diante do inimigo das nossas almas, diante do pecado. É o Senhor que nos justifica e que cuida de nós. Glória a Deus. Vemos nos livros de Samuel um menino chamado Davi, a qual teve uma atitude que o exército de Israel não tinha. Se levantou contra o gigante, porque ele não cabia para ele que o gigante pagão apontava um povo que era ungido. Quantas igrejas hoje em dia têm medo de diabo, tem medo, não prega mais libertação, não prega mais salvação, só prega dinheiro, parou de pregar o evangelho da salvação, começou a pregar o evangelho falso, para junto a qual que não tem vida eterna, porque quem tem vida eterna anda com Jesus, quem tem vida eterna é a verdade, quem tem vida eterna tem compromisso com Deus. Uma das circunstâncias mais difíceis das nossas vidas, para vencermos os maiores gigantes, temos que vencer nós mesmos. Nós somos gigantes que nos atrapalham. Às vezes o gigante maior da sua vida não é o diabo, é você mesmo, que não toma posse de posição e se levanta através do nome de Jesus, porque Ele é Senhor e Ele você escolheu pelo teu amor, porque o seu Pai o enviou e Ele veio por querer próprio, porque Ele nos ama, mas também ama o Pai, por isso Ele serviu o Pai e nos ajudava através do teu Espírito. Glória a Deus, Pai amado. Quando Timeu se levantou, o Império Romano levantou-se contra ele de uma forma, porque viu que ele era uma grande influência para o povo, e o povo se alinhando a ele para lutar contra. Vemos que o povo queria uma pessoa a qual lutasse contra. Eles esperavam um rei, não como Jesus que vinha dar a sua vida, mas um que se levantasse e tomasse a frente e falasse: vamos lutar contra esse império. Eles não compreendiam. Roma caçou ele, matou ele crucificado. Cristo não foi o único. Diversas pessoas morreram crucificadas. Matou ele crucificado. Depois de matar ele, pegou o seu filho, seu único filho Bartimeu, cegou os seus olhos, cegou os olhos de Bartimeu, para que Bartimeu não se levantasse como o pai dele tinha se levantado. E quando aconteceu isso, Bartimeu passou a ser um outdoor. Quem entrasse na cidade e visse Bartimeu daquele jeito, sabia que quem se levantasse contra Roma
um mendigo, porque estava cego, não tinha mais a sua família, havia perdido tudo, Meu Deus. estava na sarjeta, perdido a esmola, não conseguia sair daquela situação. Roma, depois de ter feito isso, ainda deu uma capa para ele, com uma espécie de identidade, a capa imposta, uma capa imposta, além do inimigo aprisionar, ele quer que todo mundo veja que você está aprisionado e que você não pode fazer nada. É isso e acabou. Você está de mãos atadas. Eu estou na direção, pode o que eu quero. Mas havia um porém. Bartimeu era um mendigo, não por vontade própria, porque era obrigado. E vemos nós como são os mendigos hoje aí, aprisionados, presos ali. Muitos não voltam atrás, tentam retornar à sua vida, porque há um passado que o impede. Muitos estão nas ruas por causa do seu passado. O passado é uma coisa que pode afetar você até uma certa parte. Mas Jesus estava passando e Bartimeu estava à beira do caminho. Eu poderia falar à beira do caminho. Pessoas que estão à beira do caminho, pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não estão à beira do caminho, estão sentados, não podem fazer nada e querem receber algo, mas não conseguem se levantar. Precisam do quê? De ajuda. E quem ajuda eles? Nós que estamos de pé, nós que podemos enxergar, porque não pode um cego guiar outro cego. Meu Deus. Não pode um caído levantar outro caído. Bartimeu estava à beira do caminho e estava sentado. Mas Jesus lhe abriu o caminho. E Jesus estava no seu caminho, caminhando com ele. Uma grande multidão. E seus discípulos junto com ele. E eles estavam seguindo para Jerusalém. Quantos de nós estamos seguindo para Jerusalém? Para a terra prometida? E quantos irmãos estão à beira do caminho? Quantos aqui querem cooperar com o reino de Deus? Quantos estão dispostos a ajudar aquele que está à beira do caminho? A dar a mão, estender a mão. Nos nossos tempos, poucas pessoas gostam de estender a mão, como naquela época. Talvez muitos irmãos pedem ajuda, mas não conseguem a ajuda, porque não tem ninguém para estender a mão. Porque a Bíblia diz que Bartimeu estava clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas pessoas estavam passando? Uma grande multidão e os discípulos. Não desinclui os discípulos. Os discípulos estavam juntos. Aqueles que eram diferenciados da multidão. Aqueles que estavam todos os dias com o mestre. Todos os dias o mestre ensinava. A multidão nem sempre estava com Cristo. A multidão às vezes estava com Cristo. Porque vemos diversas passagens bíblicas que o Senhor se retira da multidão e fica sozinho. A multidão estava com Cristo, mas nenhum deles poderia ajudar. Os discípulos estavam com Cristo, mas nenhum deles queria ajudar. Até uma ordem específica do mestre.
apenas olhando, ouvindo e se calando. Eles estavam junto com o mestre, mas não conseguiam fazer nada sem o mestre mandar.